Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos nessa aula de hoje, nesse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu quero explicar uma coisa que as pessoas ficam muito confusas, que confunde, e é óbvio, né? Eu não vou tirar a razão das pessoas que se confundem por causa disso, mas existe muito questionamento sobre linhas de suporte de resistência, linhas de tendência. Será que eu utilizo... Eu vou até fechar aqui, opções de estudo, excluir estudo de Dolphin. Será que eu uso as sombras? Será que eu uso o fechamento do candle? Como é que eu faço? O que a gente precisa entender? Onde é que eu coloco as minhas marcações, tá? Então, eu vou, antes de mais nada, eu vou explicar uma coisa que é bem simples, tá? É bem intuitiva, né? Eu não precisaria nem explicar, intuitivamente a gente já consegue entender isso. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem tempos gráficos, tá? Esse aqui é o tempo gráfico de 60 minutos. Olha aqui, ó, Dolphin 60 minutos, tá? Se você vier aqui, tanto faz a plataforma que você usa, você vai ter como escolher o tempo gráfico, tá? E o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero que você entenda é o seguinte, que cada candle desse aqui, ó, cada candle desse aqui, a gente está no tempo gráfico de 60 minutos, cada candle desse aqui envolve negociações dentro de 60 minutos. Então, só para método de comparação, vamos escolher esse candle aqui, vamos preencher ele com a cor vermelha, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar para um tempo gráfico menor, tá? Aqui dentro tem negociações dentro de 60 minutos, ou seja, 1 hora de negociações dentro deste candle aqui. Eu não vou colocar vermelho não, porque tá doendo meus olhos. Vamos botar branco. Branquinho. Beleza. Então, vamos jogar no 15 minutos para ver como é que fica. Ó, tem mais trade. Vamos jogar no 10 minutos. Ó lá. Vamos jogar no 5. Vamos jogar no 1 minuto. Tá? Olha quanto trade tem aqui. Olha quantos candles você tem aqui. Olha quantas negociações aconteceram aqui. Tá? E se a gente fizer de uma outra forma? E se a gente botar no candle diário, no tempo gráfico diário? Olha que interessante. Vamos pegar aqui, ó, esse último candle aqui de subida aqui, ó. Esse último candle de subida aqui. Vamos esticar. Aí a gente vai colocar um preenchimento para a gente poder enxergar ele nos tempos gráficos menores. Olha como 60 minutos, que antes era um candle só, né? Agora já são vários candles dentro de uma barra diária, tá? A gente tem vários candles de 60 minutos. E se a gente for por 15 minutos? Olha aí, a gente tem mais candle ainda. E se a gente for por 5 minutos? Meu Deus, olha quanto candle. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? É que dentro daquele candlestick diário, tá? Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu acho que eu não consigo escrever aqui. Eu vou ter que escrever por fora. Ué. Oh, meu Deus. Um candle diário. Fonte, vou botar grande aqui, eu quero que fique bem grande, aplicar, maravilha, tá? Então, o que é isso aqui? Todo esse conjunto aqui de operações é um candle diário, um candle diário. Se a gente voltar no diário, ó lá, é um candle só, é esse candle aqui. Tá, a gente ainda tem um pouquinho desse e um pouquinho desse, porque o Profit ele não consegue fechar no candle diário, mas enfim, o que eu quero que vocês entendam não é isso, né? Ué, cadê? Ah, tá aqui. Então, todo esse movimento aqui, ele representa um dia só. Um dia só, com todas essas operações. Vou puxar para cá. E o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero que vocês entendam? É que, cara, vamos pensar assim, né? Se um candle diário, ele tem uma sombra, tá? Se o candle diário, ele tem uma sombra, o que acontece? Essa sombra, quanto tempo... Tá? Quanto tempo? Ó, deixa eu abrir. Na verdade, eu vou abrir o Dolphin diário. Beleza. Vou pegar os 5 minutos, jogar o diário aqui pro lado. Então vamos lá, ó. Dolphin diário. Vou apagar isso aqui. Ah, mas ele vai apagar aqui também, né? Ô, buçanha. Bom. O que eu quero que vocês entendam? Ó, esse candle especificamente, ele não tem pavio, tá? Mas, por exemplo, esse candle aqui tem.
Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar para cá, tá? Vamos jogar para cá. Aqui a gente muda para os 5 minutos. E maravilha. Ó. Então, toda essa região aqui é do último candle, é desse candle aqui que tem esse pavio. E aí eu te pergunto, cara, será que vale a pena, quando a gente for traçar a nossa linha de tendência, a gente usar esse pavio ou o corpo do candle? Aí você pensa, porra, depende. Se você estiver usando um tempo gráfico de 1 minuto, eu acho que é meio besteira você ficar contando os pavios especificamente, tá? Eu acho que você tem que, ainda mais no tempo gráfico de 1 minuto, tá? Isso é um pouco subjetivo, porque o tempo gráfico de 1 minuto eu uso principalmente para identificar figuras, tá? E não os candles específicos, né? Os candles individualmente. E o que eu quero que você entenda? Que dentro de um candle desse aqui, diário, aqui dentro você tem um dia inteiro de negociação. Então, vamos pensar o seguinte cenário. Deixa eu abrir aqui o nosso notepad. Então, vamos pensar o seguinte cenário, tá? Só um segundo. Alterar o microfone aqui, beleza. Então, é o seguinte. Dentro de um pregão inteiro, a gente tem várias negociações, tá? A gente tem vários negócios sendo fechados, ou seja, vendedores encontrando compradores e compradores encontrando vendedores, tá? E dentro desse pregão, dentro de um dia inteiro, vamos dar um dia de pregão inteiro. Candle diário. Um dia inteiro de pregão, beleza. Então, o que acontece nesse um dia inteiro de pregão? Acontecem várias negociações. E essas negociações, elas são feitas por vários players. Você vai ter institucional, você vai ter... Deixa eu deixar isso aqui mais bonitinho. Você vai ter institucional, você vai ter pessoa física, você vai ter... Enfim... Você vai ter bancos, enfim, você vai ter um monte de players atuando aí no dólar, no índice, tanto faz. Você vai ter sempre esses players e alguns outros, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Em um dia inteiro, tá? Em um candle de um dia inteiro, provavelmente você vai ter dentro daquele candle as negociações desses 3 players, no mínimo, tá? Por quê? Porque é um dia inteiro. O institucional que opera dólar, ele não vai passar um dia inteiro sem operar. Né? Pode ser que aconteça, pode ser, mas eu acho que não, você nem pode passar um dia inteiro sem fazer uma operação. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é, no candle diário, você vai ter algum trade desses 3, algum trade, pelo menos um trade eles vão fazer. E o trade de quem é muito grande, o trade dos tubarões é que define o movimento do mercado, que define o deslocamento do preço. Aí a gente pega o candle de 2 minutos, tá? Ou seja, são 2 minutos de pregão. Dentro de 2 minutos, a gente tem algumas negociações, tá? E alguns players. O que eu quero que você entenda? É que talvez, dentro desse candle de 2 minutos, talvez você não tenha nenhum institucional operando naquele exato 2 minutos. Você talvez não tenha nenhum banco operando naqueles exatos 2 minutos. E talvez aquele candle de 2 minutos, ele seja totalmente feito por pessoa física. E robôs, né? Aqui eu esqueci de botar também robôs, mas robô também não deixa de ser institucional. E o que acontece? O candle de 2 minutos, como ele engloba somente 2 minutos de negociação, aquele pavio, aquela sombra, né? Depende de como você chama, você pode chamar de sombra, de pavio, de rabicho, porra, tem vários nomes para você chamar isso aqui, tá? Esse paviozinho aqui. Então, o que acontece? No candle de 2 minutos, tá? Vamos botar aqui até, ó, pavio no diário é igual a várias negociações importantes.
Tá? Por quê? Cara, porque esse pavio, ele pode lá embaixo podem ter acontecido várias operações dentro de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas naquela mesma região e de repente o preço volta. E aí no diário, o que você vai ter? Você vai ter um pavio, é lógico. Tá? E o que acontece com um pavio no candle de 2 minutos? Tá? Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Ruído. Normalmente, um pavio num tempo gráfico muito baixo é só ruído. Ou seja, o candle pode ter ido lá em cima, fez um trade forte e voltou. Então aquilo ali não significa nada, pode ter sido um robô, pode ter sido qualquer coisa. Não significa que existiu ali dentro um grande player. Não significa que naquele candle de 2 minutos existiu um grande player. Que existiu uma grande negociação, um alto volume sendo negociado. Pode ser que aquela região seja completamente, como é que eu posso dizer? Completamente inútil, né? Que seja uma região de pouca importância, insignificante. Pronto, lembrei a palavra, cara, às vezes me dá um branco. Pode ser que aquela região onde teve esse pavio no 2 minutos seja completamente irrelevante. Exatamente porque no candle de 2 minutos, talvez você não tenha o big player operando nesse candle especificamente. Então, a imagem que aquele candle vai transmitir talvez te leve a tomar uma decisão equivocada. Por quê? Porque dentro de um candle de 2 minutos, a probabilidade que você tem de todos os players grandes do mercado estarem operando aquele candle é muito pequena. É por isso que dizem que se você for operar candlestick, cara, opere tempos gráficos grandes. Porque tempos gráficos pequenos vão te levar a conclusões erradas e você vai perder muito dinheiro. Ah, Felipe, eu conheço fulaninho que ganha 2 milhões de reais por dia operando 1 minuto do mini índice. Tá bom, beleza. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o que eu quero que você entenda é essa relação. Tá? E aí o que é mais importante? É você entender o seguinte, olha, vamos ver nesse candle aqui, tá? Quanto tempo esse candle ficou trabalhando nessa máxima aqui, nesse pavio? Olha lá, a gente teve uma região muito importante, ó, lateralizou, a gente teve inclusive um ombro, cabeça-ombro tímido aqui, mas a gente teve, rompeu, fez o pullback bem bonito, é uma região importante, tá? Olha aqui, ó, ombro, cabeça-ombro, cara, que coincidência, eu botei ombro, cabeça-ombro aqui porque eu queria mostrar para vocês um exemplo, e eu vou mostrar depois, mas que coincidência de ter aparecido um ombro, cabeça-ombro, que eu não lembrava que tinha tido aqui, tá? Eu realmente olhei o candle de qualquer forma, enfim, dane-se. Olha só, cadê? Ó, ombro, cabeça, ombro. Ah, Felipe, mas tem um outro ombro ali, não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode ter 2 ombros antes, uma cabeça e 2 ombros depois, 2 ombros antes, uma cabeça e um ombro depois, não tem problema, tá? Mas no Operações Inteligentes eu explico um pouco mais sobre ombro, cabeça, ombro. E o que eu quero que vocês entendam? Que, olha só, no candle de 1 minuto, cara, talvez aqui não tivesse nenhum trade de um cara grande, de um institucional grande, né? Talvez aqui a gente tivesse tido 10 minutos, 15 minutos sem nenhuma operação de um cara grande, mas agora a gente está olhando os 5 minutos, cara, daqui você tem horas de negociação, horas, daqui ó, essa subida toda, essa rejeição, essa descida, horas. Então o que eu quero que vocês entendam é que essa região é importante sim. Essa região foi uma região onde a gente teve um ombro, cabeça, ombro, o mercado despencou e ele não conseguiu ganhar novas máximas. Então, quando eu for fazer nos 60 minutos, olha só, vou apagar aqui, ó, opção de estudos, apagar o estudo de Dolfoot, beleza. Olha os 60 minutos, deu vela também. Só que os 60 minutos é um tempo gráfico grande, então eu vou considerar essa vela com certeza. E o que eu quero que vocês entendam é que a partir da hora que você entende esse mecanismo, você também entende que nada vai ser como os livros. Olha aqui, ó, era para isso que eu queria abrir isso aqui. Olha só, olha esse ombro, cabeça, ombro. Me diz quando que você vai achar um ombro, cabeça, ombro tão perfeito assim. Olha lá. Ou então assim, ó, fez o reteste, maravilha, perfeitinho. Olha esse ombro, cabeça, ombro, coisa linda. Ou então, vamos botar aqui, ó, com
consolidação triângulo. Não, consolidação retângulo. Análise técnica. E vamos ver os exemplos que ele dá. Olha aqui, ó. Quando é que você vai achar algo que não rompa, que não tenha uma sombra? Quando que você vai achar algo tão perfeito assim de livro? Não vai achar. Até o próprio exemplo que ele usa teve violação, tá? Olha só. Ah, porra, aqui o cara tinha que colocar tudo na sombra ou tudo no corpo. Olha como ele não respeita nem o corpo nem a sombra. Por quê? Porque é região, gente. É região. O preço ele não se importa com linhas. Olha aqui, ó. Violou aqui. Eu não sei se vocês daqui conseguem ver, né? Mas olha só aqui, ó. Aqui também, violou aqui em cima, e o cara pegou sombra aqui pegou sombra, aqui pegou corpo. Então, cara, não dá pra gente pegar e ser tão inflexível assim. A gente precisa ser mais flexível. Não dá pra você ficar, não, eu só vou usar... Cara, tem uma coisa muito boa que é você abrir o gráfico e fazer teste. Não tem erro. Então, olha só. Puxou pra cá, olha aqui, ó, que maravilha. Que maravilha, ó, e tá tendo rompimento aqui, ó, rompimento não, né, aqui a gente tá tendo violação, olha aqui, ó, aqui nem chegou a encostar no candle, e você vai dizer que porque essa linha não encosta nesse candle, isso é uma LTB que não é válida? Tá de sacanagem, né, tá de sacanagem, olha aqui, ó, rompeu, pullback. Como é que você vai dizer que essa LTB não é válida porque não está pegando o corpo desse candle e o corpo desse candle? Gente, precisa ser mais flexível, cara. Vocês precisam ser mais flexível. Agora, não caiam na besteira, que eu já vi isso sendo ensinado pra caramba, isso é uma idiotice tão grande. Não caiam na besteira de fazer linhas de tendência através de gráfico de linha. Tem muita gente que fala, o big player ele só olha o gráfico de linha, ele não fica olhando o gráfico de candle. Isso é mentira. O big player não fica operando rompimento em gráfico de linha, pelo amor de Deus, vocês estão comendo bosta, vocês estão passando cocô no pão achando que é Nutella, mano, não é possível. Porque isso eu já vi sendo ensinado pra caramba, inclusive... Meu Deus. Obrigado, motoca. Tamo junto. Isso eu já vi sendo ensinado muitas vezes, inclusive por um cara muito grande do mercado. Assim, ó, não que ele seja grande, mas ele tem muito aluno. Eu não vou falar o nome porque, porra, não tem nada a ver. Mas, cara... Não caiam nessa de vir aqui, ó, e botar o gráfico de linha e começar a traçar suporte. Aqui deu certo? Deu certo, mas não vai dar certo toda hora, entendeu? Os big players só ficam olhando o gráfico de linha. Ok, eles ficam olhando o gráfico de linha para bonds, para ações, para mini índice, para índice, para dólar. Mas eles não ficam olhando o gráfico de 1 minuto, o gráfico de linha e traçando suportes e resistências e operando o rompimento desses suportes e resistências, gente, pelo amor de Deus. Vocês não podem estar falando sério. Institucional, big player, ele não liga para preço, ele quer liquidez para montar e desmontar posições. Ele tá cagando se vai subir, se vai descer, se romper um canal, ele tá cagando para isso. Ele vai buscar montar as operações dele com o melhor preço possível, tá? Deixa eu voltar aqui para Candlestick. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Uma aulinha bem rapidinha para vocês entenderem essa questão de... eu coloco no fechamento, na linha, na sombra, você coloca onde fizer mais sentido. A partir da hora... E outra coisa, muito importante, isso é uma dica muito importante. Muita gente fala, linha de tendência, suportes e resistências, uma vez que você desenhou, não pode mudar. Não, para com essa porra. Pode mudar sim. A análise técnica ela é subjetiva. Ela não é um modelo objetivo de análise. Ela é um modelo subjetivo. Assim como a análise oh, meu Deus do céu. Fundamentalista. Puta merda, caraca, como é que eu esqueci disso? Assim como a análise fundamentalista, ela também é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque, de uma forma geral, ela vai se utilizar de dados passados, tá? Assim como a análise técnica, ela vai se utilizar de dados passados, ou seja, balanço da empresa dos últimos meses, anos. Ela vai pegar todos aqueles dados que aquela empresa já forneceu, ou seja, já aconteceu, e vai tentar prever lucros futuros, tentar prever através daqueles números, daquelas métricas fundamentalistas, o futuro.
e trazer esse lucro futuro para valores presentes. Ou seja, é subjetivo? É óbvio que é subjetivo, é óbvio que é subjetivo. E mesmo assim você vai dizer que não funciona? É lógico que funciona. Fala isso pro Warren Buffett, fala para ele que não funciona. Não precisa ir nem muito longe, fala pro Luiz Barsi que não funciona, né? Fala para esses caras que não funciona. É lógico que funciona. Por quê? Porque a análise, quando ela é subjetiva, não quer dizer que ela seja burra, não quer dizer que ela seja ignorante, não quer dizer que ela seja falha. Quer dizer exatamente o que quer dizer, subjetivo. Tá? Então, gente, linhas de tendência, linhas de suporte de resistência, elas podem ser alteradas ao longo do pregão e devem, se ela se encaixar melhor na sua análise. Ainda mais você que está começando, você que é iniciante, para de ficar com essas regrinhas que não pode isso, não pode aquilo. Pode sim. Tá? Se você fez uma linha de tendência e talvez essa linha não esteja muito compatível com o que você está vendo, muda, cara, conecta novos topos, conecta novos fundos, faça novas linhas, desenhe, porque visualmente você consegue entender melhor. Lembre-se, você está começando. Ah, mas eu já opero há 1 ano. Você está começando. Você vai errar muito e principalmente você vai errar principalmente por causa da subjetividade. Então, é natural que você refaça linhas de tendência, é natural que você refaça suportes e resistências, não fique engessado por causa disso, tá bom? Tamo junto, obrigado e vamos ver se eu faço mais alguns vídeos falando sobre isso também. Valeu, tchau, tchau.